Leram aquele texto sobre o descobrimento do Cabo das Tormentas, um texto pequeno. Conseguiram ler? Hein, gente? Boa noite. Boa noite, professora. Eu não consegui ler ainda não, muita correria por aqui. Ok, mas olha, é preciso, viu? A gente está em cima da primeira VA e tivemos esses atropelos, né? Motivado por mim, minha questão pessoal. A gente precisa dar uma guinada, tanto que hoje eu vou fazer isso, para dar uma acelerada no programa, certo? Vai ter primeira VA, professora? Não são só esses textos, não? A gente estava... quer dizer, eu estou querendo fazer uma síntese, né? A partir dessa aula agora, e eu vou passar para vocês 2 pequenos artigos, pequeno mesmo, de uma folha cada, para ajudar vocês a fazer essa síntese na primeira VA. E na segunda foi proposto aí, e eu acredito que vocês tenham visto todos, proposto fazer um seminário, né? Havia a opção de seminário, de entrega de artigo, mas o maior pronunciamento foi pelo seminário. Então, a gente poderia já definir quem seriam as duplas, ou quem seriam as pessoas que iriam trabalhar, né? Os próximos conteúdos, para que a gente já defina o calendário. Ô, professora, eu mesmo não lembro dessas coisas, não. A senhora falou com a gente, mas alguém aí lembra? Eu não lembro, não. A senhora ter combinado isso com a gente, não. Não Alguém viram, lembra? não, ali no Google Meet, não? Na página do grupo, não coloquei, não? Bom, é o seguinte, então vamos começar do zero. Não sei se alguém viu aí, eu lembro. Eu não lembro de nada disso, não, de ter acertado nada sobre as avaliações, não. Pronto, para a segunda VA, eu estava pensando em uma apresentação que poderia ser vocês fazerem ou um podcast, podia ser em dupla, ou fazer uma apresentação tipo seminário. Cada dupla apresentaria, tinha meia hora para se apresentar. Em 2 encontros, a gente faria 4, né, apresentações. E o terceiro seria um artigo, que também poderia ser em dupla, certo? Então, há 3 opções de atividades para a segunda VA. Eu vou pedir a Roberto para colocar disponível para vocês escolherem, né? E aí a gente já define e vocês colocam depois pelo WhatsApp quais seriam as duplas, certo? Se vocês acolherem a possibilidade da gente trabalhar numa dessas linhas. Podcast, pode ser em dupla, artigo, pode ser em dupla, ou apresentação tipo seminário, certo? E aí, os temas eu vou colocar, vai ser mediante o programa, claro, né? E aí a gente vai dar essa avançada hoje, já para deixar o que a gente chama assim, de parâmetros já preparados para a segunda VA, certo? Pronto, é essa a proposta da nota da segunda VA. Da primeira VA, vocês vão fazer uma síntese, porque todos que apresentaram, tem uns que ainda não entregaram tudo, mas os que faltam entregar, acelerem aí, para que eu possa botar a nota. E aqueles que estão atrasados, veja se vocês tiram um tempinho aí para atualizar essas atividades. Junto com todas que já foram feitas por vocês, eu vou passar... na realidade, são 2 resenhas, é muito simples. É um artigo de uma página e meia, e o outro, acho que uma e meia ou 2 páginas, que vão tratar exatamente desse contexto que eu vou dar hoje, tá entendendo? Numa perspectiva mais macro, tá? Então, esse texto que eu passei, o descobrimento do Cabo das Tormentas, até a página 70 e... cadê? 83. Cadê?
79, certo? Ela traz esse contexto de chegada dos europeus, né, às terras americanas, tá? E é um pouco nesse cenário que a gente vai trabalhar hoje, que vai dar esse subsídio a vocês, para vocês avançarem na questão do sistema capitalista, certo? E aí, todos já estão aí, só estão quantos? 1, 2, 3, 4, quantos são no total? São 56, só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 participantes. Ai, tá muito fraco. Já desistiram, foi a turma? Porque aí é imprescindível que a gente tenha uma participação grande para a gente definir as metas, né? Daqui para frente. Bom, pegando esse trabalho que a gente vai ver hoje, né? A gente tem alguns aspectos que eu gostaria de mostrar a vocês, trabalhar com vocês. O primeiro, tá? Diz respeito, começa abordando esse espaço temporal da era moderna, né? Que espaço, que período é esse? É o período que antecede, mais ou menos de 1450, né? Do século XV, tá? Ao século XVIII. Então, antes de chegar nesse início do novo mundo moderno, a gente tem que pontuar alguns aspectos que eu gostaria de retomar com vocês. Primeiro, o fim do sistema feudal, certo? De todas as formas de produção, a gente chama a disciplina formação econômica do Brasil, ela vai partir desse pressuposto, exatamente como se deu a formação dos sistemas de produção, né? E como isso, de alguma forma, vai desaguar, vai influenciar aqui no Brasil, a formação econômica do Brasil. Então, esse aspecto de a gente compreender, né, esse cenário internacional é fundamental para que a gente entenda também as fases pelas quais o Brasil e a América, né, eles passaram. Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: entre os séculos XI e XIV, a gente vê o que os autores chamam de o declínio, né, o declínio do antigo sistema feudal, tá? E já uma transição do sistema feudal para um outro que estava ainda em formação, que seria mais tarde o sistema capitalista, né? Então a gente tem transição de um sistema, e aí esse sistema econômico é interessante colocar aqui. Os seres humanos, eles criam, ao longo de sua existência, formas de produção de riqueza. Lembra que eu passei na aula anterior aquelas etapas, né, de evolução da humanidade, e aí coloquei a Terra como elemento fundamental. Pronto. A Terra como uma produção de riqueza. Então, veja, nesse cenário, as formas de produção da riqueza, elas vão modificando em conformidade com o aprimoramento da técnica, do domínio econômico sobre algumas ações, possibilidades de produção de riqueza, inclusive. E aí, como a Terra é o elemento principal nesse período, ela vai estar muito em evidência em relação à formação dos processos econômicos, certo? Então, o sistema feudal, primeiro modo de produção que foi chamado, intitulado dessa forma por Karl Marx, ele foi um dos maiores, ele e Engels, né? Friedrich Engels, estudaram os diferentes modos de produção, que é a soma das
ferramentas dos meios de produção, tá? Mais a energia, a capacidade do ser humano de transformação desta realidade, né? No caso de da produção de riqueza. Então, você tem o modo de produção asiático, é o primeiro, que de forma coletiva, as pessoas, os seres humanos masculinos, produzem riqueza para o Estado. Depois, vem o modo de produção escravista, e aí a gente tem os exemplos da Grécia e de Roma, né, que é através das guerras, etc. Tal. Na sequência, você vê o período de invasão e desagregação a partir de 476 d.C., o período de desagregação do Império Romano, e aí você vem uma fase de muita guerra, muita disputa pela ocupação das terras e, sobretudo, o que a gente chama de tomar posse do que antes foi tomado por Roma, né? Foi saqueado por Roma, foi invadido por Roma, e dessa vez essas outras que a gente chama clãs, tribos, grupos, vão se organizar para pegar a melhor fatia da terra, e aí vem uma série de... E o sistema feudal, ele vai se organizar exatamente para isso, para proteção, garantir a proteção e garantir a sobrevivência em tempos muito difíceis de guerra, de peste, de muita fome, tá? E aí, nesse momento, a segurança era o objeto principal, a segurança para conseguir sobreviver, certo? Então, esses centros produtores, esses locais, vamos dizer assim, com maior desenvolvimento, eram alvos de invasões permanentes. As terras férteis, alvos de invasões permanentes. E, em torno da igreja, se reuniu, e, obviamente, dos grandes reis que tinham poderosos exércitos, ou podiam constituir exércitos poderosos, se reuniram grupos, né, formando o sistema feudal, em linhas gerais, né, que é aquele sistema de sucessão e vassalagem, em que as pessoas se colocam à disposição daquele senhor em troca de trabalhar suas terras e, em contrapartida, garantir a segurança dele e a sobrevivência dele e da sua família, tá? E é esse sistema que permeia entre os séculos 7 ao 13, por aí, e aí começa a desagregação. A desagregação dessa sistema feudal, que vai exatamente ocorrer quando essas invasões bárbaras se estabilizam, quando esses territórios são ocupados, ainda que sob muita pressão, morte e guerra, né, permanente, mas há uma espécie de estabilidade, há uma melhoria na produção de alimentos que vai gerar, o que eu disse na aula passada, um excedente. Esses excedentes serão vendidos nas feiras próximas às cidades, cercadas pelas muralhas, né? E aí a gente percebe uma retomada lenta, mas gradual e permanente desse comércio. Esse comércio ele vai crescer novamente e vai extrapolar as fronteiras, e nisso a Europa toma um vulto impressionante com o comércio com o Mediterrâneo, certo? Esse comércio mediterrâneo e a busca de especiarias vai promover uma necessidade de quebra do monopólio das cidades italianas comerciais e dos comerciantes associados, né, a essas casas de comércio de Veneza, de Gênova, de Pisa, etc. E o controle desse comércio mediterrâneo, né, e que estava gerando uma série de enriquecimento para um determinado grupos, né,
comerciantes, em detrimento da grande maioria que ficavam à mercê dos preços que eram praticados, né, e do controle desse comércio por parte dessas casas comerciais. E aí, o que é que acontece? Esse mote, esse vai ser o mote da busca pela ruptura disso aí, a busca alternativa de caminhos alternativos para chegar ao Oriente, né? E aí a gente vê do século XI, este é o período que a gente vai trabalhar hoje, o espaço temporal da Era Moderna, que vai do século XI ao XV, né, 14, onde o Ocidente europeu assistiu o ressurgimento das cidades e do comércio. O estabelecimento de contatos constantes com o Oriente garantiu o fluxo contínuo de produtos, especiarias e um novo estilo de vida para a Europa. A criação de um novo eixo comercial comandado pelas casas comerciais italianas. Um maior crescimento demográfico em face de uma melhoria, né, da produção de alimentos, da alimentação, no desenvolvimento da técnica e aumento da produção agrícola, no uso de cavalos árabes, inclusive, de tração mais forte para arar a terra, e a gente vê como resultado um aumento da qualidade de vida. Tá? O século XV é marcado pela formação desses estados modernos, ou os chamados estados-nações, que são o que chamam o produto. Os Estados-nações são o produto principal das relações internacionais, certo? As relações comerciais, diplomáticas, de negócios, ocorria entre esses estados, formalmente reconhecidos, e cuja característica eles passam a desenvolver, a designar uma nova característica de funcionamento, diferente do que se via ainda na fase feudal. Então, a gente já viu isso também, que é a unificação política, né, em torno das dois segmentos mais fortes, os reis e a burguesia incipiente comercial. A unificação, isso vai promover uma nova padronização de medidas que vão dar um upgrade, né, vão dar um fortalecimento ao comércio. Então, você tem a unificação de moedas, de impostos, de leis, de normas, de aduana, de pesos e medidas, unificação de fronteiras, a pacificação de guerras feudais e a eliminação do banditismo das estradas. Para que isso acontecesse, obviamente, era preciso de um exército forte de mercenário, e para bancar essa nova organização era preciso que você tivesse muito dinheiro, né? Que esse Estado-nação tivesse muito dinheiro. Com a grande expansão do comércio, a monarquia cria condições para a definição de mercados nacionais e a regularização da economia internacional. É nesse momento que esses grupos fortes, né, como se fossem os empresários da época, eles se unem, um tinha o poder político, no caso o rei, soberano e toda a sua corte, e os outros tinham o poder econômico proveniente desse comércio. E a soma dessas duas forças vai promover a reconstrução ou a construção desse Estado moderno, que vai necessitar de um exército de mercenários para proteger as fronteiras, para proteger os interesses desse Estado, um vasto corpo de funcionários e uma burocracia estabelecida para fazer esse Estado funcionar, um ciclo de juristas que legitimasse e gelasse pela nova ordem política, social e econômica desses estados, um quadro de diplomatas cultos e eficientes, sobretudo com domínio de línguas distintas, né, que pudesse garantir a negociação, tá, de grandes, vamos dizer assim, acordos entre casas comerciais, acordos entre estados, enfim. Esse quadro diplomata tem uma experiência desenvolvida nas finanças, em agências, em feitorias e entrepostos.
e eles estariam aptos a desenvolver um sistema completo de contabilidade, administração empresarial e financeira. Com essas medidas, esses Estados modernos passam a ser agentes exclusivos das relações entre outros Estados, relações internacionais, durante vários séculos. A ampliação dessa empresa comercial, cujo poder decisório estava nas mãos do rei, passa a gerenciar uma estrutura composta por assessores financeiros, fiscais, comerciais, militares, diplomatas e espiões, certo? Então, como eu disse a vocês, já naquele primeiro encontro, o primeiro sistema mundial que se estabelece tem como a válvula propulsora o poder naval, né? E a base é uma hegemonia naval bipartida entre Portugal e a Espanha. E a Espanha dominando o grande poder naval do Mediterrâneo e Portugal dominando o Atlântico Sul, a navegação de mares abertos, os dois do Atlântico Sul. O Tratado de Tordesilhas passa a ser, em 1494, a base diplomática e jurídica que vai regulamentar esse sistema, primeiro sistema mundial, dividido entre os dois poderes dos países espanhol e português. E a técnica, que a gente já sabe, é a técnica, o avanço da ciência, né? E que impulsiona a navegação e a busca por rotas alternativas para chegar à Índia. Até aí, tudo bem, nenhuma dúvida, né? Beleza? Não entendendo direitinho? Deu algum sinal? Alô? Estão entendendo? Alguma dúvida? Sim, tudo certo, professor. E aí, veja, esses poderes peninsulares abrem e exploram as principais rotas oceânicas. E o objetivo era exatamente atingir as ilhas, né? Daí aquele texto que eu passei para vocês, que é o Cabo da Boa Esperança, o Cabo de São Bartolomeu, que era o Cabo de Boa Esperança, que ao você cruzar, estaria, vamos dizer assim, adentrando em outra, né? Em outra dimensão, em outro continente. Pela primeira vez, a humanidade tem uma noção global do planeta, tá? E passam a criar relações regulares entre vários continentes, tá? A gente não pode desmerecer o papel da China. A China tem um papel fundamental, só que a China, ela dominava outra dimensão do polo asiático da navegação. Eu estou falando da Europa, tá certo? Para vocês não confundirem os dois poderes, tá? E dizer a vocês que o poder global das navegações europeias é que vão influenciar diretamente a vida, né? A produção, a economia, né? A inserção do Brasil nessa corrida, vamos dizer assim, não só do Brasil, mas da América e da África também, nessa corrida por riquezas dessas nações europeias, tá? E aí a gente vê, a navegação dos oceanos abertos constitui a técnica decisiva do século XV. Pela primeira vez, a humanidade tem uma noção global do planeta onde vive e criam relações regulares de comércio, tá? O caráter decisivo do poder naval na criação dessas hegemonias globais vai, a partir de então, delimitar o que a gente chama essa corrida por hegemonia. Hegemonia não significa só poder, significa criar potências, potências econômicas, potências fortes, que pudesse concorrer, tá? No impulso dessa instalação, expansão e consolidação do sistema capitalista, tá? Então, a partir do século XV, há uma explosão da quantidade e do tipo de relações entre continentes e regiões, criando-se uma rede, aí é que está caracterizada a diferença do povo, do mundo europeu, né? Ele vai criar uma rede planetária que define o sistema mundial.
cuja base está amparada numa revolução técnica, científica e de mentalidade. E aí, veja, quando a gente fala isso, você, a Europa, na sua sede, né, de riqueza, de metais preciosos, de expansão do comércio, de busca de mercadorias, de especiarias, ela cria agora um outro cenário e relações, uma rede de relações interdependentes planetárias que vai articular o continente africano, americano e europeu, certo? E dentro desse cenário ainda as cidades que a gente chama os estados satélites que vão de certa forma depender desse conjunto, tá? Então, a busca de equilíbrio entre essas nações leva à emergência de acordos, porque senão a guerra estava constituída, né? E aí, no momento em que essas nações precisavam de uma, vamos dizer assim, uma base estável para permanecer em desenvolvimento, então não podia haver guerras. Guerras era o que a gente chama era como as greves também, na época, e na concepção desses empresários atuais, greves e guerras são empecilhos para o desenvolvimento do capital, né? A rotina do sistema capitalista. E aí, um momentinho só, viu? Você já está tentando manipular. Desculpem aí. E aí a gente vê um cenário de batalhas, guerras, conquista de Constantinopla a partir de 1453 pelos otomanos, a queda do Império Bizantino, a Bíblia de Gutenberg impressa na Alemanha. Veja, a Europa está agitada com não só um período imenso de descoberta, mas também de guerras e disputas por áreas e de influência, por mercados, por áreas que fossem mantenedoras desse projeto extremamente ousado, né? Chamado, como é que diz? Conquistas, né? Do Novo Mundo. E aí você vê, só se pode falar em sistema mundial a partir do século XV, com a abertura das grandes rotas oceânicas que põem todos os continentes em contato regular e faz multiplicar o comércio de longas distâncias de forma interdependente, criando-se uma rede de interdependência planetária que define o sistema mundial. Então, apenas não se pode observar, né, que só essa perspectiva do sistema explicaria tudo, né? Mas a gente tem que pensar que esse estudo científico, a partir dessa perspectiva de sistema, nos dá uma clareza da dimensão da formação, da disputa desses impérios, essas nações imperialistas que vão se organizar no sentido de, através da busca das técnicas, do controle, da hegemonia, liderar essas relações internacionais, essas relações que passam também pelo comércio, tá? O sistema internacional, no caso, está composto de interação de estados de diferentes graus de potencialidade, e esses graus, diferentes graus, eles se transformam em grandes impérios econômicos, políticos e ideológicos. E aí é nesse sentido que a gente vê toda uma construção de discursos sendo promovida, sendo criada, sendo organizada para justificar esse imperialismo, tá certo? Das nações. Na realidade, esses Estados-nações,
A busca que eles querem é a riqueza, não tem intermédio nisso. E a busca da conquista, porque isso daria solidez econômica a esses estados. Então, se o século XV é o momento de descoberta, é o momento de investimento sem a certeza do que vai encontrar, quer dizer, são a que a gente chama negócios arriscados ou negócio de risco. O século XV foi isso, a expansão das navegações, que era um negócio de risco, mas a necessidade de se chegar às fontes produtoras dessas especiarias, desses produtos, impulsionou o desbravamento desses estados nacionais. Dizer que eles foram éticos, jamais. Dizer que essa conquista ela foi necessária é uma mentira. Foi necessária para o fortalecimento do sistema capitalista, certo? Então, enquanto o século XV foi esse período de fortalecimento, que a gente chama de aventura, né? Como é que diz? Um investimento arriscado nas navegações, o século XVI já desponta com outra realidade, né? O século XVI é conhecido pelo momento da fartura, tá? De um progresso significativo dessas nações a partir do comércio, vai ter um vulto significativo, um derrame de moedas preciosas, de metais preciosos na economia. Isso vai elevar significativamente o preço dos produtos. Isso vai levar a uma concorrência desenfreada dessas nações, porque elas querem o domínio dessas fontes produtoras desses metais. Então, um assédio enorme de nações, uma disputa fundamental para o controle dessas fontes de metais preciosos. Então, se a Espanha teve a sorte, entre aspas, né, de encontrar isso de primeira, Portugal não teve. Portugal teve outras, né, vantajosas, né, fontes, e vai investir nisso, só que não é uma coisa imediata, é uma coisa de médio e longo prazo. Daí esse investimento, tá, de Portugal referente à doação de grandes lotes de terra, né, as capitanias hereditárias, elas surgem nessa perspectiva para promover o povoamento e evitar que essa nova terra descoberta, entre aspas, também, né, ela fosse objeto de invasão das outras nações, como a França, a Inglaterra, a própria Espanha, a Holanda, enfim. E aí, o povoamento, as capitanias hereditárias são distribuídas aos nobres que apresentassem a fidelidade, né, de sua devoção ao rei, tivesse uma boa indicação dos papas católicos, e aí se dá o início da colonização do Brasil. E aí é o que a gente chama a inserção do país, do Brasil, como a área produtora para esse mercado internacional. A gente já viu isso com o Fernando Novaes, aquele texto que vocês viram. Tá? Então, o domínio, a hegemonia, enquanto a hegemonia econômica no século XV e XVI foi dos estados, nações, espanhóis e português, no século XVII, essa hegemonia europeia coube à França. Só que a França, ela não vai ter uma longevidade, ela não vai ter uma perene, porque ela vai estar sendo o tempo todo, tá? A concorrência com a Inglaterra. E aí a Inglaterra vai forçar todas as condições técnicas para liderar, como eu já disse a vocês em outra aula,
liderar essa hegemonia, e essa hegemonia vai se consolidar no século XVIII, tá? Final do século XVII e no século XVIII. Então, a Inglaterra, ela passa a liderar esse segundo sistema mundial, né? Que no início havia uma concorrência ali com a França, mas ela se consolida, a Inglaterra se consolida como a líder, sobretudo após a Revolução Industrial, certo? E os constantes conflitos envolvendo nações diferentes, por diferentes motivos, levam à emergência de buscar alternativas de natureza política, acordos, alianças transparentes, alianças secretas, que exigem cada vez mais a interferência de especialistas na arte da negociação. A diplomacia surge nesse contexto. Então, se o século XIV e XV foi esse de expansão e descoberta, o século XVI foi um momento de grande, que a gente chama fortúnio, né? Grandes fortunas, a produção de fortunas, de riqueza, de esbanjamento, de, como é que diz assim, prosperidade, né, europeia. Já o século XVII é visto como um século de retração econômica. Engraçado, né? Por vários aspectos. Sobretudo sempre associado ao movimento de criação, desenvolvimento e consolidação do sistema capitalista, certo? E aí eu queria inferir para vocês o seguinte: século XVII vai haver uma grande inflação, aquilo que representou o derrame de moedas, de metais preciosos, que onerou os preços europeus no século XVI. No século XVII não pode mais acontecer, por quê? Porque começa a haver um declínio na produção de metais vinda da América Central, certo? E aí a gente vê a escassez acontecendo. A gente vê uma grande produção desenfreada e agora a necessidade de maneirar, porque os preços altíssimos levaram uma inflação, levaram a fome, levaram associada às guerras, né, que nunca deixaram de existir na Europa, justamente por causa dessas disputas imperialistas. E aí, esse cenário ainda vai ser, vamos dizer assim, ainda vai ser atingido por doenças promovidas também por guerras. O imunológico cai, o sistema que a gente chama, de tanto que o pessoal explorou esse comércio, vai haver uma retração na produção de alimentos. Então, isso vai levar também outro surto, outro pico de fome. E aí as colônias passam a ser exploradas de forma sistemática, e é quando se vê aqui na América, no Brasil, uma exploração fundamental dessas colônias para o que a gente chama para repasse do maior número possível de erário para a Europa, né? E Portugal, já endividado, pegava tudo que tirava do Brasil e já se via para pagar as dívidas que ele tinha contraído com a Inglaterra, sobretudo dívida de proteção dos mares internacionais da costa, para evitar que essa costa fosse invadida, certo? E aí a gente vê, nesse contexto de formação, os fatores econômicos, sociais e políticos que vão viabilizar, né, a Revolução Industrial na Inglaterra. A acumulação de capital, a Inglaterra, como ninguém, através, inclusive, do mercantilismo de Colbert, que tinha uma série de, não sei se vocês leram o texto que eu passei, mas que tinha uma série de pré-requisitos que faria com que essas nações, né, elas tivessem a retenção cada vez maior de metais, se segurasse, né, com relação ao que
pode chamar, né? Diminuição de gastos, diminuição de importações para manter esses cofres recheados. Enquanto que o século XVI foi uma série de esbanjamento por parte das cortes francesa, espanhola e portuguesa, Inglaterra meio que se concentra em investir, né? Essa é a grande sacada da Inglaterra. Ela vai se retrair e vai investir, tá? Logo, a Guerra das Rosas, que se deu em 1455-85, já vai definir de forma precoce na Inglaterra os rumos, tá? Os rumos do ordenamento jurídico, o ordenamento do Estado, já nas bases do que ainda é hoje. A monarquia representativa e um parlamento que vai agir, acionar e produzir. Veja que a Inglaterra continua dentro desse cenário, ela é muito na dela, né? E ela vai continuar nessa forma sisuda, mais, como é que diz? Mais comedida, né? Mais cautelosa para garantir o que eles chamam de uma acumulação sem precedente que depois vai ser investido nessa produção industrial, certo? Então, enquanto no sistema imperial é um sistema de grande estabilidade, a nação predominante, né, determinando hegemonicamente esse foi o perfil do imperialismo inglês, tá? Diferente do sistema bipolar dividido entre Portugal e Espanha, tá? E aí a gente vê, do século XVII ao XVIII, a política internacional europeia girou em torno das tendências imperialistas, e isso, a guerra, né? Guerra de 100 anos entre Inglaterra e França, né? O Império Germânico também viu-se abalado pelas lutas constantes entre católicos e protestantes. A França reivindicou possessões espanholas, alemães e holandesas em nome dos limites que tiveram na Idade Média. Veja a confusão. Então, o século XVII e XVIII é esse período de agitação, no sentido de você redefinir fronteiras, redefinir esse aparato econômico, redefinir quem é dono do quê, o fim daquelas divisões que pertenceram, né, na época feudal. E aí era preciso arrumar esses limites territoriais para definir esse Estado-nação, porque um Estado ele só se organiza baseado no território, num povo, no governo, numa língua, certo? O que era muito complicado ainda sobre a égide de uma geografia herdeira do sistema feudal, certo? Então, se a hegemonia europeia do século XVII coube a França, no século XVIII coube a Inglaterra, tá? Que se sobrepôs às demais nações e passa a ser a líder do segundo sistema mundial. Nesse período, os problemas coloniais passaram ao primeiro plano. As lutas europeias do século XVII podem ser consideradas o prolongamento das guerras religiosas do século XVI, incluindo a Paz de Westfália, né, que foi assinada depois de 30 anos de guerra, certo? Entre o Império Germânico e a França, por exemplo, iniciado na época de Francisco I. A paz da Europa, no princípio do século XVII, repousa entre o equilíbrio de forças muito precário. Vê, Suécia, Dinamarca, Polônia e Rússia desentendiam-se por questões territoriais. Os turcos ameaçavam a Alemanha e a Itália. A maior oposição era entre o Império Germânico de um lado e a França do outro. Esse traçado, em linhas gerais, vão marcar as relações internacionais do século XVIII e vão abrir um precedente para que a Inglaterra fique um pouco mais em paz e passe a investir naquilo que seria a Revolução Industrial, certo?
A Revolução Francesa foi o acontecimento mais importante dessa era moderna, em 1789, e por isso marca o início da época contemporânea. Para os historiadores, né, a Revolução Francesa faz parte de um movimento revolucionário global, atlântico ou ocidental, que começou nos Estados Unidos em 1776, atingiu a Inglaterra, a Irlanda, a Holanda, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Suíça e culminou na França em 1789, onde adquiriu um caráter mais violento, né? Da França, o movimento revolucionário continuou a repercutir em outros países europeus, voltando à França em 1830 e 1848. Está associada à tomada de poder pela burguesia, na participação ativa dos camponeses e artesãos, é quando a gente vê o povo mesmo, pela primeira vez na história, dar suas caras numa revolução, né? Na superação das instituições feudais do antigo regime e na preparação para o advento do capitalismo industrial. Tá? Então, nesse cenário, a gente tem marco das revoluções liberais, a Revolução Americana de 1775 a 1783, a Revolução Francesa de 1789 a 1815, as revoltas anticoloniais de 1810 e 1825, as revoltas de 1820, 1830 e 48 em vários países europeus, com repercussões nas sociedades latino-americanas. Aqui também vai ter essa experiência, certo? E a gente vai ver, por exemplo, um sistema industrial em formação, que a gente chama, vamos dizer assim, franca ascensão, certo? De 1760 a 1850, a Revolução Industrial ela é restrita à Inglaterra e marca o desenvolvimento da indústria da tecelagem e a introdução ao vapor. A gente tem que pensar que, nesse cenário, a Inglaterra promoveu um dos maiores, que a gente chama expulsamento, né, de terras por parte dos colonos endividados. Eles são expulsos de suas terras, essas terras são tomadas pelos estados, por essas organizações bancárias que estão se organizando, né, são incipientes, mas existem, e elas vão fazer com que essas pessoas se transformem em mão de obra barata para essas empresas de manufatura inicialmente e depois para as indústrias, sobretudo têxteis. E no local onde lá existiam esses grandes produtores, né, esses pequenos produtores, você vai ver os grandes produtores de lã. Todas essas terras, basicamente, elas passam a ser ocupadas por produtores de lã para alimentar a indústria têxtil, que tem uma, vamos dizer assim, perspectiva de ascensão e de exportar esse produto manufaturado para todas as colônias. Daí que a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para o fim da escravidão, que é a escravidão africana, que é o modelo que foi implementado no Brasil para produzir de forma significativa e barata, num nível muito barato, produzir o ouro branco, os produtos que iriam ser comercializados na Europa, certo? Então, veja, de 1850 a 1900, a difusão pela Europa, Bélgica, França, Alemanha e Itália, e no fim do século pela Rússia, na América, os Estados Unidos e Ásia, Japão, a partir de 1868, o surgimento de novas formas de energia, como a hidrelétrica, combustíveis, derivados do petróleo, a gasolina e uma verdadeira revolução dos transportes marítimos e terrestres, com a invenção da locomotiva e do barco a vapor. Não precisa dizer que a Inglaterra investiu muito nessa questão da tecnologia naval, associando agora os barcos a vapor, porque eles agilizavam o escoamento dessa produção, eram mais ágeis, mais rápido e tinha uma autonomia, vamos dizer assim, de navegação muito superior aos barcos, então, conhecidos. De 1900 aos dias atuais,
é o período de inúmeras inovações do sistema capitalista. A automatização da produção, a expansão e difusão dos meios de comunicação, a utilização da energia atômica e a tendência crescente em uma sociedade globalizada, certo? Então, enquanto que a terra, né, na Inglaterra, ela passa a adquirir uma outra utilização que não fosse apenas para a produção de alimentos, ela passa a servir do cerceamento dos campos ao controle gradativo dos setores de produção econômica, né, na produção direta de lãs para suprir as indústrias têxteis, certo? O setor mercantil e a acumulação de capitais não interferiu na produção, apenas na circulação de riqueza. É o chamado capital comercial. Veja, a expansão do sistema capitalista dependeu dessa expansão do sistema comercial, ou, em outras palavras, da acumulação primitiva de capital. Então, é um processo síncrono, é um processo que se imbrica. Não existe a América, não existe o Brasil, não existe o que quer que tenha se implantado aqui em termos de modo de produção, se não for voltado para o mercado externo. Há uma ligação umbilical entre as colônias americanas, e aí inclui o Brasil, inclui a América Central, etc. Tal, e as colônias e as metrópoles imperialistas europeias, certo? Os fatores econômicos, sociais, políticos e religiosos que possibilitaram a Revolução Industrial na Inglaterra foi a acumulação de capitais, a conquista de mercados consumidores e mercados fornecedores de matéria-prima. Sociais, mão de obra disponível e aumento do mercado consumidor. Políticos, ascensão da burguesia e administração eficiente. Religiosos, o puritanismo, que é o protestantismo, baseado na igreja anglicana, presbiteriana, todas elas, estimulou o enriquecimento, considerado pelos calvinistas como sinal de salvação. Até hoje, alguns segmentos da igreja protestante pregam a prosperidade como um sinônimo de bênçãos, de contemplação de Deus em relação a essa prosperidade, né? Por isso que muitos prometem o empoderamento, o enriquecimento, e fazem propaganda disso. Sobretudo a Universal, né? Não ia dizer, mas terminei dizendo. Bom, e aí, veja, século XVIII, XIX, a gente vê até meados do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a hegemonia econômica imperialista do planeta estava nas mãos da Inglaterra, certo? Do século após a Segunda Guerra Mundial para cá, é os Estados Unidos que luta por se manter nessa liderança, nessa hegemonia, investindo uma fatia absurda em guerras, em o que ele chama de controle dessas relações internacionais em vários continentes, não só o asiático, mas o Oriente, para que o seu poder ele permaneça, certo? Só que hoje temos o advento dos países asiáticos e, sobretudo, a China, né, desponta como uma das potências que, em pouco tempo, poderá suplantar o poderio ou a hegemonia americana de forma internacional, né? E aí, o que eu queria colocar para vocês é que todo o advento que ocorreu, não só aquele capítulo que vocês leram da expansão, chegar ao Cabo da Boa Esperança, dobrar o Cabo da Boa Esperança, as conquistas imperialistas, né, que ocorreram. A corrida imperialista, inclusive também por parte dessas nações europeias, a invasão da Índia, da África, da China, né, inclusive,
tudo isso faz parte de um processo global de expansão do sistema capitalista, certo? E aí houve que a gente chama um pequeno momento, um interregno, né, desse poderio, a partir de 1917, com a Revolução Russa e a ascensão desse período de outras formas de produção, considerado um sistema mais socialista, tá? A implementação disso fez gerar a Guerra Fria, né? Que ela se estabelece no planeta, sobretudo depois da Segunda Guerra, formalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma disputa velada de países com orientação econômica distinta, tá? No caso, Rússia, representando pela União das Repúblicas Socialistas, né, da Rússia, e do outro lado, os Estados Unidos. E nesse cenário, a gente vai ver uma corrida de disputa internacional para ver quem ficava com o maior bolo de terras proveniente dessas fatias imperialistas, né, desses vamos dizer assim, desses impérios, né, que foram se desmantelando, foram por uma obra econômica, por uma ação extremamente nefasta imperialista. Então, o período de 1871 a 1890, já no século XIX, caracterizou-se pela supremacia alemã. Veja que, em 1871, a condição para a implementação dos Estados-nação era que a unificação do território era uma condição sine qua non. E nesse cenário, Itália e Alemanha foram os dois últimos países europeus a conseguir essa unificação. 1870, a Itália, e 1871, a Alemanha. Que implicações isso vai trazer? Vai trazer que eles saem tardiamente nessa corrida imperialista e eles vão requerer as fatias do bolo que já tinha sido dividida e que eles ficaram preteridos por conta dessas guerras ainda entre esses outros estados, guerras territoriais, né, de delimitação de território. Então, essa supremacia alemã, ela acontece nas relações internacionais a partir de entre 1871 e 1890, porque a Alemanha conseguiu, a Inglaterra conseguiu, em 100 anos, criar a malha ferroviária e marítima para poder escoar a mercadoria. Em 15 anos, a Alemanha conseguiu isso. Imagine vocês, quase que triplicar a malha ferroviária, que era uma condição fundamental para você escoar a mercadoria. Eu não sei porquê, e sei, poderosos grupos, incluindo... Olha, eu tenho que dizer a vocês que a gente tem uns parlamentares tão filhos de uma égua, me desculpe aí os termos, que nenhum puxa, sabe, para que haja o empoderamento da nação. É impressionante isso. Então, quando um acende, arruma-se um jeito de puxar o tapete. O Brasil é assim. E durante séculos isso vem acontecendo, tá? Primeiro, a gente observa isso a praxis, uma prática que tem administrativa de desmanchar tudo que o outro governo fez. Ora, se funcionou, dá sequência àquilo, melhora aquilo, não interrompe e abre outras frentes. Copia, vê o que foi que as outras nações fizeram. A gente tem o privilégio de ter as experiências lá de fora, mas é impossível, porque a gente tem uma elite política que é tacanha, que continua se perpetuando no poder e dando as coordenadas políticas e econômicas para o empoderamento de seus clãs, de suas casas, vamos dizer assim, eleitorais, de botar a filha, o filho, o tio, o irmão, de perpetuar netos no poder, e sempre para enriquecer essas grandes famílias, certo? Então,
Isso é não só comum ao Brasil, mas as elites chamadas elites crioulas da América Central, elas surrupiaram o país e continuam fazendo isso até os dias atuais. Quando eles não conseguem pensar dessa forma, que é necessário impulsionar o desenvolvimento econômico de forma global, interna, dar condições para todos os segmentos da sociedade crescer. E crescendo, o país cresce. Há uma movimentação econômica. Se sai desse cenário de estagnação e a gente vê o progresso acontecer. Mas aqui não é assim e não acontece. Porque essas elites, elas vêm lá desde o período colonial, com grandes títulos de terras que foram distribuídas, e elas vão se perpetuando na política, no que a gente chama, no poder judiciário, se perpetua na classe empresarial, ao disseminar, isso foi muito próprio, inclusive, do governo Vargas, para se livrar do poder das oligarquias rurais, que fazia frente ao governo centralizado dele, ele sugere a grupos fortes de oligarcas, né, envolvidos com a produção do café, envolvidos com a produção do cacau, do tabaco, do açúcar. Ele consegue convencer essas pessoas a investir parte de suas fortunas no outro setor comercial, outro setor de produção, na indústria. E aí essas pessoas aumentam seu poder de fogo, porque elas têm um pé lá atrás, continuam sendo grandes proprietários de terra, e, ao mesmo tempo, são os empresários de ponta que investem na indústria. Então, eles dominam segmentos distintos. Por isso que a gente não consegue sair de onde estamos. Está entendendo? Porque as cartas são dadas por eles, em benefício deles e por interesse deles. Cria-se uma malha, uma redoma de concentração de renda na mão de poucos, que se perpetua através da política, através como é que se diz? Do comércio, da indústria. Você pode observar um político que começou agora, ele não veio de cor, mas ele começou agora. O que é que ele faz? Ele, em pouco tempo, ele investe no comércio na cidade que ele veio, ele investe numa farmácia, ele investe num posto de gasolina, em negócio, num supermercado, que sabe que vai ser retorno certo. E esse retorno certo já traz essa contrapartida, eles vão se retroalimentar. É assim que acontece em Petrolina. A Petrolina vive em obras, mesmo no cenário de crise. Por quê? Porque quem manda lá são os coelhos. Os coelhos são descendentes de Duarte Coelho. Há uma linhagem, é o que a gente chama em história de nobliarquia mandatária no Brasil, de ponta a ponta. Certo? Uns direto com herança europeia, é o caso de Santa Catarina, do Paraná, Rio Grande do Sul. Outros com alinhamento de outras matizes, né, europeias, como Portugal, ganhando de parte de portugueses. Tá? E vocês não sabem, mas os portugueses mandam ainda no Brasil. Diga-se de passagem. Os maçons, muitos maçons são portugueses. E eles determinam a política. E a gente tem, gente, um cenário que a gente não vê, como se ficasse um véu que a gente não vê. A gente sente, mas não sabe explicar. De onde vem tanta falta de investimento, e essas pessoas não estão nem aí para a grande massa da população, porque é para eles, essa massa da população desprovida de trabalho, de condições, de tudo, elas são os escravos, os egressos da senzala. Então, a lógica é muito perversa e esse esforço social nunca diminui, porque não há nunca uma política de inclusão. Quando ela começa a se desenhar em diferentes épocas do Brasil, certo? Ela é surrupiada, é puxado o tapete. Isso é um fato na história do Brasil, e vocês vão ver que sim.
quando Vargas assume em 30, ele vai promover o que a base do governo de Vargas era promover um Estado forte, centralizado, que facilitasse, que promovesse o desenvolvimento industrial, ou a indústria nacional de base. E ele vai se alinhar ao capital alemão. Por isso que até 1942, Portugal insiste, o Brasil insiste em não romper relações comerciais com a Alemanha, porque a Alemanha bancava todo o cenário de construção da siderurgia, das grandes indústrias de base, indústria têxtil, as empresas Matarazzo de São Paulo, aquele maquinário têxtil enorme, pronto, tudo aquilo ali era advindo, né, dessas relações comerciais com a Inglaterra e com a Itália, num período entre guerras. Um período que a Alemanha e a Itália queria promover o empoderamento deles, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, é onde vai haver esse impulso e que o Brasil vai querer aproveitar. Aí, veja, dentro desse cenário que eu tracei para vocês de forma bem rápida, claro, obviamente superficial, porque não dá para a gente aprofundar, mas eu espero que tenha dado um panorama, não é? Interessante para que vocês compreendam o avanço dessas relações comerciais, internacionais, de negócio, e a consolidação do que a gente chama do terceiro sistema mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando há o que a gente chama a ascensão dos Estados Unidos, e aí a técnica que vai liderar esta ascensão, que vai garantir essa hegemonia americana, é exatamente a bomba atômica. Aquela bomba que ele lança em Hiroshima e Nagasaki não foi outra coisa, foi para mostrar para o mundo que quem detinha a tecnologia atômica era os Estados Unidos, e que agora eles tinham condição de dar as cartas. E aí, a Segunda Guerra Mundial vai promover a mudança no eixo das relações internacionais. O que antes era só na Europa, passa agora ao cenário americano, tá? E dentro desse cenário americano, a gente passa de colônia europeia e por várias, aqui em Pernambuco mesmo, e Maranhão, e, enfim, e outros, a gente foi o tempo todo colônia de Portugal, né? Em 1808, quando a família real vem para o Brasil, forçada por causa das invasões napoleônicas, ela vem escoltada pela marinha inglesa. E, em troca, Portugal faz um acordão com a Inglaterra de, como é que diz? Acordo de exclusividade de comércio com a Inglaterra. Tudo que o Brasil comprava só podia ser proveniente da Inglaterra via esse entremeio, né, das relações comerciais com Portugal. Portugal extorquia daqui de todos os comerciantes, exigia a cobrança de vários impostos para pagar essa dívida com a Inglaterra, então ele repassava, e ainda, além de pagar isso, Portugal ainda negociava com alíquotas diferentes de qualquer nação. O exclusivismo comercial com a Inglaterra fez com que impulsionasse, tá, a Revolução Industrial, impulsionasse o desenvolvimento do sistema capitalista. E aí ficamos a vida toda, preste atenção, nossa formação econômica está permeada por uma mentalidade de colonizados. A América, ela pensa como colonizado. O Brasil pensa como colonizado. Aquela ideia de que nós somos, temos o preconceito, é porque foi construída por mais de 500 anos. E só mudamos, tá, de tutores, só mudamos de tutela, mas continuamos
nessa ideia de sermos os colonizados, aqueles que vão ficar na dependência econômica, e toda vez que a gente dá um impulso no sentido de expandir, de crescer, de mudar, de se transformar numa nação poderosa que poderíamos ser, tá? Aí o que é que acontece? Vem uma nova ordem do capital mundial e muda essa face de nosso desenvolvimento. Não adianta a gente pensar, tá? Tudo isso que o Brasil está passando, de 2016 para cá, que se em 2016 se criou uma greve por causa de 10%, 10 centavos na passagem. Uma greve que abalou o país todo. Não era só aquilo. Por trás disso havia toda uma movimentação alimentada por elites brasileiras, certo? Que queriam, como foi lá, vocês vão ler esse capítulo, como foi lá no pré-64, tá? O alinhamento ao capital internacional. Diga-se de passagem que Vargas, certo? 10 minutos de aula, que Vargas assinou um convênio ou um acordo bélico, não, um acordo diplomático com Kennedy, na época, e depois reforçado com Roosevelt, certo? Para que a gente tivesse permanente proteção americana, em nome desta proteção contra o inimigo externo chamado comunismo. Em nome disso é que a gente vive sob a tutela hoje dos Estados Unidos, tá? E é isso que eu gostaria de referendar para vocês, porque nós continuamos a ser, em condições, claro, diferenciadas, um momento histórico diferente, todo um cenário que a gente diz contextual distinto, mas o efeito disso é o mesmo, é a dependência, tá? A dependência ao capital externo. E hoje essas elites nossas não estão nem aí para a grande maioria da população. Elas não estão nem aí. Por quê? Porque o capital, ele se metamorfoseia, né? O capital hoje, ele tem várias formas de se reproduzir, entre elas o capital financeiro. Altos investimentos em bolsa de valores rendem muito mais do que a fábrica funcionando. Por isso que a Ford sai daqui, tanto faz para ela, deixou de fazer. Ela quer o lucro. Todas as reformas que há no Brasil são pensadas, calculadas para alinhar a economia brasileira ao capital externo. Não pense que é de outra forma. Não pense. E toda vez que o Brasil pensa em se emancipar economicamente, seja lá por que via for, há uma forma de retrair, de retomada desse controle do país e ele volta à condição que era antes. Bom, gente, eu acho que, eu não sei, mas vocês acham que deu para dar essa visibilidade que eu queria dar a vocês? Me digam aí antes da gente encerrar. Vocês tiveram com essa aula panorâmica que eu queria dar? Hein, gente? Deu sim, professora, deu sim. Deu? Tiveram noção assim desse espaço, foi muito seco em pouco tempo, né? 2 aulas a gente conseguiu, mas eu tentei pegar os aspectos principais por século, né? E aí mostrar a vocês um panorama linear, né? Dessas mudanças que ocorreram e como essas mudanças vão modificar, vão tocar, vão influenciar economicamente o Brasil. Então, eu vou fazer um podcast. Vou deixar esses textos complementares para vocês lerem, como eu disse a vocês. Vou fazer um podcast ainda explicando o Brasil nesse contexto, certo? Desde o período colonial. Aí eu vou fazer a mesma coisa, como eu fiz externamente, internacionalmente, com os sistemas mundiais até chegar nos Estados Unidos. Eu vou fazer a influência do Brasil nesses sistemas. Aí, com isso, e com esses 2 textos que vocês vão ler, vocês vão fazer uma resenha, que é a nota da primeira VA, tá? Junto com os exercícios que vocês já fizeram.
é uma resenha que é uma síntese. Eu não quero muita coisa escrita. Eu estou falando de síntese, eu quero a percepção de vocês referente ao papel do Brasil nesse contexto, sendo o tempo todo influenciado por essas mudanças que ocorrem externamente e que vão tocar a nossa realidade, a nossa formação econômica, certo? Então, no Brasil, nossa formação se deu, e volto a dizer, nem numa perspectiva dependente do capital externo, certo? Ô, professora, Oi. essas coisas que a senhora vai disponibilizar vai corresponder à aula de quinta-feira. Exatamente. Então não temos encontro quinta-feira, não é isso? Não, eu vou fazer só um podcast, tá? Porque, assim, a gente tem alguns encontros que estão faltando. Mas como a aula, se vocês pudessem, é isso que eu queria perguntar também a vocês, se vocês tiverem aula vaga, no horário de quinta mais cedo, ou outro dia, na quarta não, porque eu tenho aula no primeiro horário. A professora tem várias turmas aqui, não dá certo não. Não dá certo não, né? Se, por exemplo, pudesse de 18 horas, antes da aula principal, sei lá, no horário da tarde, a gente poderia também se reunir. Vocês pensem aí numa alternativa para a gente dar uma guinada, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer essa... Eu vou pegar o calendário aqui rapidinho, viu? Ô, professora, enquanto a senhora está pegando o calendário... Já peguei, é tudo à mão. Quantos por cento, essa resenha vai valer quantos por cento da nota e esses trabalhos que a gente fez vai valer quantos por cento? Olha, é meio a meio. Vice? Beleza. 5, frequência, atividades que vocês fizeram, a atenção nas aulas, participação, e 5 seria essa resenha final, ok? Para a primeira VA. Alguma dúvida, gente? Fale agora. Poxa, Yuri, tu estás em 2 canais, É porque eu deixei o computador ligado ali e estou aqui no celular. Ah, tá. Eu digo, oxe, duplicidade. De Luísa. É só para lhe informar que eu entreguei uma atividade atrasada. Eu até falei com o Roberto, porque eu fiquei sem internet. Disse, eu vi. Entregando outro dia, viu? Se aperrei não, que eu vi já. Obrigada. Professora, como a senhora está me vendo duplamente aí, eu vou ganhar a pontuação dupla, não é isso? Sim, Yuri. Olha, vê. Estamos hoje no dia 25, não é isso? Aí, a próxima quinta é 27. Pronto. 27, 28, 29. Vocês têm até a terça, 8, para entrega de tudo, tá certo? Eu estou extrapolando o calendário. Isso vai ficar ruim para mim. Mas eu tenho... se vocês puderem fazer essa resenha até esse fim de semana, para mim é melhor. Tá bem, professor. Porque é uma resenha. No instante que vocês fazem, aproveitar que está tudo fresquinho. Eu vou fazer esse podcast com a história do Brasil, né, associada a este cenário internacional, tá? E vocês entregam isso esse fim de semana, porque, olha, na segunda, dia 7 de junho, eu tenho uma banca de doutorado. E na quarta, dia 9, eu tenho outra banca, vê? Todas duas de doutorado, uma de qualificação e outra para afinar. Então, teses e mais teses para ler, além do trabalho de vocês. Então, se vocês puderem agilizar, vai ser legal para mim. Outra coisa, vocês decidiram o que é que vão fazer para a segunda VA? É artigo, é podcast ou é apresentação? Ô, professora. Oi. A senhora estava falando aí dessa semana, 27, 28, aí a senhora pulou para o dia 8 de junho. Terça-feira agora é dia 2, ou dia 1. Sim, então. Mas aí o que é que eu peço para vocês? Veja, a gente está em maio, né? 25 Diga hoje. a data aí pra gente, qual é a data? Olha aqui, é 1, 25 é 8. é hoje, 26, 27, 28. Até sábado, domingo, até o dia 31. 30 que diga. Que é no domingo. E antes você tinha dito dia 8, agora descer para o dia 30. Não, é porque eu digo assim, ó, dia 30, porque, veja, dia 8 eu já tenho que estar com a definição da segunda VA pronta, para poder já passar para vocês o que a gente vai fazer, os temas e tudo. Então, eu preciso que vocês terminem isso agora. Dia 7 eu tenho uma banca e dia 8 eu tenho outra banca,
Foi isso que eu quis dizer. Então, esses 2 dias eu já estou aqui assoberbada com 2 bancas. Então, quanto mais cedo vocês terminarem a resenha, e tem até segunda, por exemplo, 31, porque terça 1, a gente já tem que estar aqui com o material da segunda VA, certo? Então, a gente fecha dia 31, professor. Segunda, 31. Alguma dúvida? Hein? Não, professora. Não, tudo bem, professor. E aí eu vou passar para você, já para Roberto botar os textos complementares, certo? Esse histórico das relações internacionais na Europa, que foi de onde eu fiz essa apanhado, né, internacional. E aí eu vou colocar também o podcast com as mudanças ocorridas no Brasil, certo? Alguma dúvida? Ô, professora, com Oi. relação à segunda VA, independente do método escolhido, vai ser em dupla, é? Como é que vai ser a formação? Certo, Porque tudo a bem. turma é grande. Então, Então, a gente tudo faria em bem. dupla. Vocês se escolham aí, se organizem. Certo, Agora, vocês têm até terça-feira que vem para me definir isso, viu? tudo bem, professora. Para a gente ter já o panorama do que vai fazer para poder me organizar. Ok, Professora. obrigada. Oi, Professora, Yuri. qual é o assunto da aula de terça? O assunto da aula de terça, a gente O vai próximo pegar. assunto. A gente vai pegar agora um texto que eu vou colocar aqui, que é As Metamorfoses do Sistema Capitalista. Aí vocês vão ler e vão ver interessante esse texto, viu? Certo? Tá bom. E aí, boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus. Boa noite. 19h59, a gente tem ainda 10 minutos de aula. Tem alguma pergunta? Tem? Marcos, Yuri, Luísa, Paulo, Matheus, Gabriel e Tranquilo, Vinho. professora. Não, professora. Tudo certo. Tudo Então, certo. pronto. Olhe, eu vou passar para vocês esse material hoje, certo? Vão lá. Quem tiver atrasado, bota tudo em dia, porque eu quero dar nota rápido. Antes, inclusive, dessas 2 bancas que eu vou participar. Certo? Beleza, professora. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.